se não dá, tô muito chateado hoje porque eu fui fazer aquilo, eu fui um trouxa, cara. Fui tentar ser bom naquilo ali, fazer o melhor. Agora, toda vez que precisa para fazer aquele trabalho, quem eles vão procurar? A mim. Porque eu fui bom, quis ser o melhor, quis fazer um bom trabalho. Ah, cara, esse papo de produtividade aí, meu irmão, pelo que eu tô vendo, é uma grande furada, porque cada vez que você faz, mais você é cobrado, cada vez que você é mais competente, capacitado, tem mais responsabilidade, mais você é cobrado. Então, para mim, isso é uma grande furada. E você, acha que ser produtivo também é uma grande furada? Será? Na passagem, a gente vai observar que o primeiro que compareceu ao seu senhor disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. E o Senhor disse para ele: muito bem, por ser fiel no pouco, no muito te colocarei, e tu serás responsável por 10 cidades. Galera, quanto mais fizermos para Deus, mais responsabilidades Ele colocará aqui, em nossas mãos. Mas não fica preocupado e nem triste não, porque tudo aquilo que Ele colocar em suas mãos, Ele vai te capacitar. E o melhor, lembre-se de uma coisa: você não está trabalhando para qualquer pessoa não. Você está trabalhando para o Senhor dos Senhores, aquele que preparou um céu maravilhoso para você. Então, vale a pena ser produtivo. Bom dia, pessoal! A graça e a paz do Senhor esteja contigo. E eu estou aqui hoje num estúdio novo, né? A minha gravação está sendo feita aqui no quarto da Carol, estou fazendo à noite, né? São exatamente umas 10 horas da noite. Né? Esse foi o melhor horário que eu encontrei para poder gravar essa aula para você. E não repare a cor, né? É rosa, mas o rosa é bonito também. Então é isso, pessoal, falando de disciplina, a lição que a gente vai estudar hoje, né, é a lição de número 10. O tema é "E essa é para Deus", e a palavra-chave é produtividade. O versículo-chave está em Lucas, capítulo 19, versículo 13. E é isso. E vamos que vamos. Eu não vou falar roda a vinheta dessa vez não, né? Eu tenho que me aprimorar. Bom, esse é aquele momento em que você dá uma pausa, faz a sua oração, e se você não leu o livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 11 até o 27, você faça isso agora, senão você não vai conseguir me acompanhar. Vamos lá. E os tópicos que a gente vai abordar, o primeiro é: não pode haver rebeldia. E o segundo é: não pode haver covardia. E o terceiro: deve haver inteligência. Antes da gente entrar propriamente dito na parábola, é interessante a gente mencionar dois fatos que aconteceram. O primeiro foi quando Jesus, ao entrar na cidade de Jericó, ele observa um homem que era cego, chamado Bartimeu, e pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? E aí você sabe, Bartimeu foi curado. Pulou de alegria, voltou a enxergar e louvava ao Senhor. Logo depois, caminhando ainda na cidade de Jericó, ele encontra um homem que subiu numa árvore, num sicômoro. Era de baixa estatura. E eu acho que você lembra, uma música que fez muito sucesso, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti. E aí você sabe o que Jesus disse. Disse para Zaqueu: me convém hoje estar em sua casa. E aí acontece aquela conversão linda, mas o povo começa a murmurar, porque o povo não estava preocupado com conversão. Acho que eles se preocupavam mais com a cura de Bartimeu. Mas na realidade aquele povo, alguns estavam ali só por aquilo que o Senhor podia fazer por eles. Não queria exatamente estar com Cristo. Como estamos falando de parábola, é interessante a gente entender o que significa. Parábola
São narrativas curtas, alegorias, e ela pode ser de 3 tipos: parábolas verídicas, parábolas históricas e parábolas ilustrativas. Verídicas são aquelas tiradas de acontecimentos do dia a dia, diário. As históricas são aquelas tiradas de acontecimentos do passado. E a ilustrativa, tirada de exemplos. Vamos para o primeiro tópico? Então, não pode haver rebeldia. Quando Jesus conta essa parábola, ele estava falando de algo verídico, né? Algo que a gente viu aí na própria revista, que fala sobre a questão de Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, e quando seu pai morre, ele vai até Roma reivindicar, né, o governo da Judéia. E aí seus súditos, que não gostavam dele também, tentam reivindicar que ele não assumisse a Judéia. Mas o imperador romano, permite provisoriamente ele assumir, e ele fica no reinado, assume aquele reinado. E quando Jesus fala da parábola, que aquele nobre vai para uma terra distante, ele estava tentando trazer a memória daquele povo que aconteceu com Arquelau, que também foi lá até Roma pedir ao imperador, né, César Augusto, para ter autorização dele para assumir ali o que o pai tinha deixado. E aí o que acontece? Ele fica provisoriamente, né? A gente vai ver nos estudos aí nas partes históricas que assim que chega a Páscoa, e aí como está escrito na parábola, ele mata ali mais de 3.000 súditos. E é o que essa parábola vem trazer para a gente. Voltado agora para Jesus, né? O que aconteceu também com o Senhor, que ele subiu para assumir o seu trono, né? E nos deixou aí os seus dons e talentos, né? Ilustrados aí pelas minas, né? Que ele dá aos seus servos. Ele também tem nos dado esses dons e talentos. E da mesma forma, como diz esse primeiro tópico, não podemos ser rebeldes. Devemos realmente assumir, né, a nossa responsabilidade e fazer da melhor forma possível aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. Tá bom? E o segundo tópico, ele vai falar que não pode haver covardia. Não podemos ser covardes ou ter medo de assumir as nossas responsabilidades. Na parábola, ela vai falar sobre a questão desses 10 servos, né, que esse nobre dá a eles aí, a cada um dos 10, dá apenas uma mina a cada um. E a gente conhece a parábola. No primeiro, quando ele volta, ele pergunta, e o primeiro ali consegue de uma mina, né, conseguir mais 10 minas. O segundo, de uma mina, ele consegue mais 5. E esse que é considerado como covarde, né, de uma mina, ele ainda permanece com uma mina, e o seu rei ali pergunta por que ele nem colocou em um banco para render juros, né? E voltando aí para a nossa vida hoje, né, o que esse estudo quer trazer, acho que você já sabe. É um estudo bem falado, né? Bem pregado aí pelas igrejas, que na realidade, às vezes a gente quer enterrar o nosso dom, o nosso talento, por medo, né? E a gente observa uma coisa, o primeiro rendeu 10 minas, que capacidade ele teve, né? O segundo de uma rendeu 5. E Deus coloca nas tuas mãos para fazer algumas coisas porque Ele sabe que você tem capacidade. Porque Ele sabe que você vai ter responsabilidade com aquilo que Ele colocar em suas mãos. E a gente não pode ter atitude igual esse terceiro servo. Guardar, enterrar por medo de Deus, por medo de punição. A gente tem que ter a responsabilidade,
porque a capacidade vem de Deus, mas muitas vezes a gente tem medo, tem preguiça, e na realidade a gente precisa se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, e fazer a vontade do nosso Deus. A gente tem que se preocupar é que Ele vai voltar e teremos que prestar conta daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para fazer. Porque não adianta ninguém falar que não tem dom, porque cada um tem o dom. Só precisa despertar, como Paulo disse para Timóteo, por cujo motivo te lembro, desperta o dom de Deus que há em ti. E eu digo isso para você e também para mim, que a gente possa buscar em Deus e despertar esse dom, esse talento que tem na gente e fazer o melhor que a gente pode para o nosso Rei Jesus. E o terceiro tópico é: deve haver inteligência. Como eu falei no começo da aula, naquele vídeo, produtividade é isso, é agir com inteligência. Deus nos capacita, Deus nos dá dons e nos capacita para executá-los. O que nos falta é deixarmos a ingenuidade de lado e praticarmos aquilo que a gente precisa praticar. Essa parábola nos deixa um grande exemplo que aquele terceiro servo, quando foi perguntado sobre as minas, ele foi ingênuo, porque se ele sabia quem era o seu senhor, né, ele teve medo. E por que ele não praticou o mesmo ato que os outros dois? Ele me faz lembrar esse terceiro tópico, a pergunta, né, que é clássica, que o pastor faz para todo mundo que está chegando na igreja. Você está disposto a dar o sangue pela igreja? Essa passagem aqui é a mesma coisa que o Senhor Jesus quer ensinar para aquele povo naquela época, que estava murmurando ali sobre a conversão de Zaqueu, e para a gente hoje também. Você está disposto a dar o teu sangue em prol da obra do Senhor? É por isso que a gente deve ser inteligente. Deus te capacitou, Deus te deu dons e talentos para você agir na casa do Senhor, para você realizar na obra do Senhor. Mas muitas das vezes, por causa do medo, por causa da vergonha e por N motivos, deixamos de fazer a vontade do Senhor. Então é isso, querido. Esse estudo ele quer trazer, através dessa parábola, que não deve haver covardia, rebeldia, mas que deve haver em cada um de nós é inteligência. E todos nós somos inteligentes, somos pessoas capacitadas por Deus. Só falta deixarmos de lado o medo, a preguiça, a ingenuidade e seguirmos em frente, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E como deixei aí essa semana o louvor da Cassiane, que diz que meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. E que você possa entender isso. E que eu, Rogério, também consiga entender isso. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Que seja um domingo de bênção. Que Deus possa falar através da pregação do culto que vamos participar, da pregação que o pastor vai trazer, o outro irmão que ele escolher. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Um grande abraço. Mais uma coisa, o Senhor te deu uma missão e melhor ainda, Ele te capacitou. E missão dada é missão cumprida. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.